Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Para não perder nenhum vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Porque Paulo está dizendo, sem vocês se prepararem, sem vocês estarem em boas condições, vocês não terão condições de cuidar do rebanho. Por isso que o vós vem primeiro. Atendam por vós. Cuidem de si próprios primeiro. Preparem-se, capacitem-se, zelem pela vida pessoal, depois sirvam. Então é isso que ele está dizendo. Olhai por vós, tenham cuidado de vocês. Então quero tratar da vida de vocês. Como ministros, aqui nós temos profissionais, nós temos estudantes, nós temos donas de casa, nós temos pessoas que já estão engajados em muitos afazeres, pessoas extremamente comprometidas com a vida secular. E temos pessoas aqui, também a maioria, comprometidas ministerialmente. Então você tem a vida social, vida civil, vida ministerial. Você tem que estudar, trabalhar e você tem que servir, pregar, aconselhar, visitar, arrumar, organizar. Só que no meio de tudo isso, você deve ter cuidado com a sua vida pessoal. Ela é importantíssima. Por isso que Paulo vai dizer, no meio daquele fogo cruzado, daquela reunião densa, no meio daquele extenso compromisso que era a igreja de Éfeso, ele vai dizer, em meio a tudo isso, em meio ao chamado, em meio à idolatria aqui de Atenas, a idolatria da Grécia, não se esqueçam de cuidar de vocês. Então atendei por vós. Vocês precisam ter, esse atender por vós compreende o quê? Primeiro, santificação. Santificação. Preocupem-se com a sua santificação. O que é a santificação? É o processo de separação do ministro, de consagração, de purificação, de comunhão. Richard Baxter diz assim, os pecados do ministro são os pecados da igreja. Os pecados do pastor, os pecados do obreiro diácono, os pecados do discipulador são os pecados dos discípulos. Os pecados do ministro são os pecados da igreja. Ele vai refletir. Então você não pode dar o luxo de fazer a obra de Deus estando continuamente no pecado, estando andando na carne. A Bíblia diz que a inclinação para a carne é morte. Então quando ele está dizendo, o Paulo está dizendo, olha, olhai por vós, santifiquem-se, purifiquem-se, zelem pela vossa pureza. Será que tem alguém aqui dentro de nós que serve a Deus e não é puro? Será que alguém está negligenciando a santificação? O processo de separação, o processo que o Espírito Santo me conforma à imagem de Cristo, o processo que o Espírito Santo faz brotar em mim o fruto do Espírito. Você está crescendo em longanimidade, você está crescendo em benignidade, você está crescendo em temperança, mansidão, domínio próprio, está crescendo em alegria, em paz, em amor, em fé. Esse é o cuidado que você deve ter, você que está à frente. Por que Paulo está dizendo? Mais uma vez, para que isso reflita no rebanho. Um pastor longânimo, um obreiro benigno, uma obreira mansa, uma pessoa que tem domínio próprio, fidelidade, temperança, amor. Porque os frutos refletem a natureza de Deus. E o ministro tem a obrigação de refletir a natureza de Deus para a congregação. Então, santificação. Por que o ministro tem que zelar por ele? E esse zelo
compreende santificação? Levítico 10. Serei santificado diante do meu povo através daqueles que se achegarem a mim. É um dever daqueles que se achegam a Deus, daqueles que ministram no altar, serem santificados. Vamos abrir esse texto, que esse texto é muito interessante. Levítico 10. Levítico capítulo, Gênesis, Êxodo, Levítico 10, verso 1. Todos abram, mesmo eu lendo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão. Agora ele vai dizer por que ele matou. Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade, ou na sua tradução, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Entendeu? Um ministro não pode se achegar a Deus sem santificação. É uma exigência do obreiro, do músico, do pastor, daquele que ministra na casa de Deus, a santificação, porque é uma exigência. Deus matou, puniu, reprovou Nadab e Abiú por causa da negligência deles quanto à santificação. Segundo o historiador Flávio José, eles estavam bêbados. Ervas estranhas estavam no incensário. O horário não era o horário prescrito para a queima do incenso. E não eram eles que poderiam fazê-lo, só o seu pai, Arão. Ou seja, foi um ato dotado de falta de consagração, de santificação, de separação. E Deus não tolera. Como está a sua santidade? Eu quero que vocês ouçam isso aqui, por favor, não relativizando, eu estou falando sério. Eu sei que tem obreiros aqui que não estão se santificando, obreiros que estão andando na carne, obreiros que não estão se esforçando para a sua pureza, estão passando problemas com imoralidade, com mundanismo na mente, com carnalidade, e ainda assim querem ou estão ministrando. E Paulo está dizendo: não, calma, olhai por vós, zelem por vocês, cuidem de si próprios, vocês ministros. Vocês não são máquinas que no horário da obra funcionam e trabalham sem que haja responsabilidade. Não. Vocês ministram, mas são participantes do corpo. Vocês devem crescer em santificação. Agora notem, quando Paulo fala olhar por vós, ela não é um processo involuntário. A santificação não é unilateral apenas. Ela é operada pelo Espírito Santo, mas com a nossa cooperação. Como que se santifica? Usando os agentes, os meios da graça: oração, jejum, meditação nas Escrituras. Vós já estáis lavados pela palavra que vos tenho falado. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem pelo Espírito. Oração. Então vocês têm que buscar os meios da graça para se santificarem. Olhem por vós. E como ele está em Levítico 10, é uma ordem. Por favor, não negligenciem isso. Zelem por isso. É perigoso estar à frente. É perigoso servir. É perigoso sem que vocês estejam se santificando. Talvez na correria da vida, no dia a dia, no fardo ministerial, nos grandes afazeres, vocês estão esquecendo. Mas Paulo fez questão de não permitir que o tal ocorresse.
Baxter disse no seu livro: tomem cuidado para que, alimentando os outros, vocês mesmos não morram de fome. Está servindo tanta gente e não serve a si próprio. Santificação. Santificação. Olhar por vocês. Segundo, olhar por vocês compreende, dentro já do contexto de santificação, vida devocional. Nutra-se da graça de Deus. Primeiro, vida devocional compreende leitura. Ok? Cuidar de você mesmo é zelar pela sua vida devocional. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu não sei o que vocês estão fazendo no dia a dia. Eu não sei se vocês estão fazendo cursos, etc, etc. Se vocês têm 1 milhão de discípulos e coisas para fazer. Não abram mão da vida devocional. Ela é o oxigênio da alma de vocês. É o oxigênio do cristianismo, do viver de vocês. É o oxigênio, é a seiva do ministério. Sem vida devocional, vocês são ossos secos que se levantaram, sequíssimos, e estão trabalhando na mais pura sequidão. Não abram mão da vida devocional. É um dever, é uma obrigação. E vida devocional compreende leitura da palavra. Quando Jesus está dizendo assim lá em João 6, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura pela eternidade. Aí ele vai completar: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então está dizendo que a palavra não é só para ser pesquisada, estudada sistematicamente, teologicamente, com o propósito de ensino, mas também de alimento. Seu coração tem que arder quando você lê as Escrituras. Você tem que entrar na história quando você lê as Escrituras. Você tem que se conformar aos textos, à passagem, à história do que você está lendo nas Escrituras. 1 Timóteo 3,16 diz o quê? 1 Timóteo 4,16 diz assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, pois fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que interessante, o que Paulo está ensinando a Timóteo em 1 Timóteo 4,16? Ele está ensinando assim: olha, você é pastor, você cuida de uma igreja, você é ministro, mas tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque você não vai só salvar os outros, mas vai salvar a ti mesmo. Coma também, Timóteo, estude para si também, Timóteo, se alimente você. Então é um texto para um ministro, para um obreiro num contexto de igreja, a mesma coisa para você. Então tem cuidado de ti mesmo. O que Paulo está dizendo: Timóteo, você está matando a fome dos outros e está morrendo de fome. Timóteo, você está ensinando, você está servindo e não está sendo servido. Vida devocional, leitura, é indispensável na sua vida. Agora, se você está fazendo outra coisa e negligenciando isso, você não está fazendo nada. Você não vai a lugar nenhum. Porque quando você canta, quando você prega, quando você ora, quando você faz qualquer outra coisa, ninguém está interessado no que é seu. O que é seu não traz vida para ninguém. O que é seu não edifica ninguém. O que é seu não pode promover transformação em ninguém. É só o que é de Deus. Então, se você não se saturar de Deus, você não vai transmitir vida para aquilo que está morto. E essa vida vem das Escrituras. Então você precisa ter vida devocional. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.